questão da fraude, porque o Detran, a Fazenda, não manda nada por boleto, não existe cobrança de PVA por meio de e-mail, de boleto. Às vezes, como a gente lida muito com o Detran, Não está constando no Serasa. Seu nome não está negativado no Serasa. Aqui lá é uma pegadinha para os desavisados que não sabem, acabam indo lá e pagando o cartório. deixar uma informação um pouco mais clara aqui do que seria interrupção. A gente tem dois institutos, um seria a suspensão e outro seria a interrupção. Então, a interrupção, para quem nos assiste, é o quê? Tem assim muita pena o tanto que a gente vê que as pessoas pagam a mais por falta de conhecimento. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz assuntos para vocês relacionados ao nosso direito de trânsito, como suspensão da habilitação, multas, acidente de trânsito, entre diversos outros assuntos que nos interessam. E hoje eu trouxe um assunto aqui para vocês que, na semana retrasada, vocês comentaram aqui nos nossos comentários sobre a questão da dívida ativa. O que é isso? Quais dívidas entram aí nessa brincadeira? O que pode ocasionar num licenciamento de veículo? E para nos ajudar aqui num bate-papo a respeito desse assunto, eu convidei o meu amigo Gilberto Pitarelli. Quem que é Gilberto? Fundador da Parcele Cadim, empresa criada em 2014, referência no estado de São Paulo quando o assunto é questão de dívida ativa. Já realizou mais de 30 mil processos ajudando pessoas nessas questões, né, nesse assunto específico da dívida ativa, principalmente na questão de negociação de débitos. E convidei ele porque eu entendi que era a melhor pessoa para nos ajudar a entender essa questão da dívida ativa. Meu amigo Gilberto, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente desse podcast. Maravilha, doutor. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com o senhor e a gente poder estar tirando as principais dúvidas aí do pessoal. Vamos lá. E para a gente começar aqui a brincadeira, explica o que é a tal da dívida ativa aqui no estado de São Paulo. O que é isso? Então, a dívida ativa, ela passa até a chamar dívida ativa no momento que você tem um débito com o Estado. Ele pode ser tanto de PVA como de imposto de causa-mortes, que quando a pessoa recebe uma doação, pode o comerciante ter um débito de CMS. Enfim, essa dívida ela passa a sair da Secretaria da Fazenda, eles transmitem ela para a Procuradoria-Geral do Estado, para que a Procuradoria-Geral do Estado inicie uma cobrança em esferas, primeiro ali notificando o contribuinte, depois negativando ele e possivelmente até um processo judicial. Então, nem todo débito ele é considerado dívida ativa. Inclusive, a dívida ativa é aquela que o Estado já faz um balanço e deixa até nos próprios balanços de exercício, final do ano, ela é considerada dívida ativa, que é um ativo que o Estado ele considera que ainda vai receber. Então, a dívida ativa é isso. Nem todo débito ele está como dívida ativa, mas quando já passa para a Procuradoria para ser cobrado, a do Estado, assim como a dos municípios também tem suas dívidas ativas, né? Alguns casos, no caso específico de trânsito, algumas multas de trânsito, elas são cobradas ali pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do município e acaba virando um processo. Perfeito. Então, quando a gente fala de dívida ativa, nós estamos falando de dívidas que as pessoas físicas ou empresas têm com União, com Estado ou com município, correto? Exatamente. Perfeito. E aí, dentro desse nosso contexto aqui, o IPVA ele faz parte, ele pode fazer parte dessa dívida, tanto IPVA como multas que você mencionou agora há pouco. Sim, o Estado, ele normalmente aí na parte de trânsito, ele tem o IPVA, que é o que mais vai para a dívida ativa. Normalmente o IPVA nosso vence em fevereiro aqui no estado de São Paulo e a pessoa não pagou ele em dia, setembro, outubro está entrando em dívida ativa. Ou seja, ele já é transferido da Secretaria da Fazenda para a Procuradoria-Geral do Estado. Essa simples transferência para a Procuradoria, ela já te gera um encargo de 10% a mais que eles cobram de honorários administrativos hoje e possivelmente, se for a judiciário, permanece esses 10%. Na verdade, esse administrativo criaram recentemente uma forma aí de cobrar os honorários dos advogados do Estado. Entendi. Então, o simples fato de sair
de ser transferida a dívida da Secretaria da Fazenda para a Procuradoria, para ela fazer a cobrança, já gera essa dívida, esse aumento, esse incremento de 10%. Sim, a melhor maneira de você pagar o IPVA hoje é até, se for possível, pagar ele antecipado, lá em janeiro, onde você tem de 3 a 5% de desconto, depende do ano aí, o Estado te dá um desconto para você pagar antecipado. Na pior das hipóteses, você pagar ele pontual em fevereiro ou parcelar ele, e o parcelamento, bem entendido, ele tem que começar em janeiro. Sim, perfeito. Começa em janeiro, fevereiro, março, o Estado hoje parcela em até 5 vezes. Essa é a melhor maneira. Por quê? A partir do momento que você passou fevereiro ali, no primeiro dia útil, após o vencimento do seu IPVA, você passa a pagar uma multa de 0,33% ao dia, que ela é limitada a 20%, até ela atingir 20% e juros de 1% ao mês. Perfeito. Então, digamos que o IPVA seu venceu lá em fevereiro, vai chegar em outubro, ele tem 20% de multa, mais O juro mensal? 8% praticamente de juros e possivelmente vai estar na dívida ativa com mais 10% de honorários administrativos. Você sabe que eu fiz uma pesquisa antes de vir para o podcast hoje, até para entender números, saber quantos veículos possivelmente estavam com dívida de IPVA, e só achei dados de 2024, não achei dados de 2025. Aproximadamente 2 milhões de veículos tinham pendências com IPVA, isso 2024. Então é um número bem expressivo, e aí a gente entende, né, com essas palavras que você comentou agora, entende o grau eh, de aumento que tem nesse IPVA por conta do não pagamento. Então a brincadeira ela fica bem salgada, principalmente nessa questão que você ponderou de multas, e por aí vai. E aí passa para a Procuradoria, além desses 20%, mais as atualizações mensais que nós temos, quando passa para a Procuradoria, nós temos também a questão de mais 10% do incremento ali por conta de honorários. Sim, e além disso, a pessoa tem o seu nome incluso, muito provavelmente, em CADIM é a primeira coisa que eles fazem. Protesto é a segunda coisa. Então, às vezes, você tem um incremento de um protesto. Protesto hoje, a taxa mínima para você baixar um protesto, vamos dizer que você tem um protesto de R$ 100. A taxa mínima para você baixar ele é R$ 70. Então, ou seja, nesse caso, 70%. Agora, vamos pegar um IPVA aí razoável, vai, de um carro porte médio, aí, um carro hoje de R$ 50 mil, que é comum. Certo. Um IPVA desse a 4% dá R$ 2.000. Se ele for protestado, em torno de 15% as custas de baixa desse protesto depois. Tem mais essa. Então, aumenta, no caso, mais R$ 300 ainda. Além da multa pelo atraso, além dos juros pelo atraso, dos 10% da Procuradoria, você ainda incorre depois em 15% de taxa de cartório para poder limpar teu nome. Ou seja, uma bola de neve que, se não prestar atenção, vai tomando uma proporção gigantesca. Isso. E isso acarreta aí no montante que o senhor citou, da quantia aí de veículos que nós temos hoje com IPVAs em atraso. Às vezes a gente pega IPVAs lá de 4, 5, 10 anos em atraso. E aí a pessoa fala, nossa, mas como o cara ficou 10 anos? Pô, ele não conseguiu pagar a primeira. A partir da segunda, é difícil ele conseguir pagar, entendeu? E aí gera todo um transtorno, porque de repente ele tem esse veículo apreendido hoje só quitando tudo para poder liberar. Sim. A apreensão te dá mais uma despesa danada, porque vem guincho, vem pátio, né? Enfim, o melhor caminho realmente é tentar manter em dia. Se puder, já faz Fora pagamento. multa de trânsito, né? Sim. Entendeu? Então, no caso de uma apreensão, multa de trânsito também vem junto. Então, o melhor caminho do IPVA é realmente pagar ele em dia ou parcelado ali em 5 meses. Perfeito. Explica para nós o que seria a certidão de dívida ativa, a famosa CDA. CDA é justamente isso, é a certidão de dívida ativa. Cada débito ali, a partir do momento que ele vai para a procuradoria, ele ganha um número. Então, ela passa a ser identificado aquele número. E para que ter essa identificação? No caso de uma cobrança aí judicial, a pessoa sabe do que se trata. Se trata da certidão de débito número tal, ele vai levantar isso no site da procuradoria e vai saber o que se trata. Então, tem CDA de IPVA, tem CDA de multa do DR, por exemplo, de multa do Detran, que é um pouco mais raro, mas chega também a haver processo. E
Hoje o Detran e o DR, eles estão também numa cobrança mais acintuosa, vamos dizer assim, em relação às multas, inclusive não tirando aquelas multas prescritas que tem mais de 5 anos, mantém em tela. Tem muita gente aí que licencia o veículo e depois que licenciou aparece uma multa lá de 2019, ou o nome dele está no cadinho, ele não sabe por que, a hora que vai ver, é de uma multa de trânsito lá do DR que ele não encontra nem um local para gerar a guia e pagar. Isso acontece muito, o pessoal procurando a gente para, ó, como é que eu faço para regularizar aqui o cadinho? Não acha nem no próprio DR a multa. Não acha no DR, não acha na fazenda, entendeu? Então é uma situação assim complicada. Aí como que eles estão fazendo hoje? No nosso, parece brincadeira, mas é a realidade. Você manda um e-mail para lá, eles vão passar para você o valor dessa multa atualizada, te passa até a guia do que foi, o auto de infração, mas pede para você mandar um Pix para lá com o valor atualizado e 3 a 5 dias úteis para eles baixarem. Ou seja, em tempos aí de modernização, de informática tal, tudo, sem falar assim, minha opinião nessa questão, que abre um espaço grande para fraude. Sim, Né? perfeito. Essa é a minha opinião. Pegando o gancho aí desse seu comentário, como é que a pessoa faz hoje para pesquisar? Eu sei que você já deu aí fez um breve comentário, mas como é que ela sabe que o nome dela está na dívida ativa? Como é que ela faz essa pesquisa? Então, hoje no site da Cefaz, se você pegar lá cefaz.sp.gov.br, tem lá inscritos no Cadinho. Chega lá, você entra, faz uma pesquisa rápida com o seu CPF. E aí, se você tiver inscrito no Cadinho, embaixo vai vir o motivo e onde você regulariza. Então, se for Detran, eles te dão um endereço do Detran, DR é a mesma coisa. E no caso, se for IPVA, eles citam a Procuradoria-Geral do Estado. Perfeito. Todos eles citando, inclusive, endereços aqui de São Paulo. Endereços para poder fazer, para regularizar, inclusive. Isso, só que é assim, detalhe, esses órgãos não têm telefone, não te atendem por telefone. Normalmente, ou você encaminha por e-mail, ou tem que ser presencial. Hoje, você comentou que mais ou menos outubro seria a data entre a finalização do pagamento. A pessoa não fez o pagamento do IPVA. Vamos focar nesse assunto. Em quanto tempo, mais ou menos, você, hoje, com a sua experiência, você entende que essa dívida ela passa a ser uma dívida ativa? Doutor, isso está assim, cada dia mais curto o espaço de tempo. Então, digamos assim, placas final 1. Normalmente o licenciamento o IPVA dessa final 1 são os primeiros dos dias de fevereiro ali, dia 10, dia 11 e tal. Perfeito. Vence o licenciamento do final 1 em julho, agora. Em agosto, no máximo, setembro, final 1 está indo para a dívida ativa. No máximo 2 meses, então, a gente está na dívida ativa. 2 meses depois do licenciamento, não Sim. do IPVA, né? O IPVA que é em fevereiro, então Sim. eu consideraria assim, em torno de 6 meses para ir para a dívida ativa. Entre o vencimento e para ir para a dívida ativa. Exatamente. Tá. Aí, detalhe, a Procuradoria, a Fazenda, ela manda uma notificação antes, tá? Dando um prazo de 60 dias para o contribuinte regularizar, senão o nome dele vai ser incluído no CADIM, que é Cadastro de Inadimplentes, né? E corre o risco de protesto, assim como de virar uma ação judicial, como eu disse antes. Tá. Você, pelo que você tem visto aí, esse protesto ele está sendo efetivado? Sim, muito. Protesto é o primeiro passo que, vamos dizer assim, que o governo tenta forçar o pagamento. Ele manda para protesto mesmo. A gente pega, assim, muito caso lá, o pessoal se apavora, porque de repente você tem uma empresa, tem o teu nome em ordem, e a hora que vê, bate na porta lá para você pagar aquilo ali em 2, 3 dias, senão vai ser protestado. Aí, invariavelmente, a maioria das pessoas, às vezes até deixa protestar, depois que protesta, no segundo ou terceiro dia, vai lá, parcela esse débito, e parcelando o débito, ele pode pelo menos anular o protesto. Entendi. Parcela o débito com a Procuradoria. Exatamente. Entendi. Aí ele paga a primeira e pode pagar as custas de protesto para limpar o nome dele. Entendi. Basicamente, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que você já comentou. O que acontece se ele não pagar a dívida? Seria mais ou menos isso que você comentou. Então, dívida ativa, depois protesto.
e, dependendo da situação, até uma demanda judicial para cobrança. Exatamente. A ordem é essa. Tá. Então, a dívida ativa, ela vai afetar o meu CPF ou o meu CNPJ, dependendo do nome de quem que estiver o veículo. Então, seria mais ou menos isso. Sim, correto. Aí, vamos dizer, você vai sofrer uma ação de cobrança, uma ação, como eu disse, primeiramente de uma comunicação, eles não vão te ligar para te cobrar nada, vai receber uma comunicação por escrito, que teu nome está indo para lá. Segundo passo, eles mandam para a procuradoria, no momento que entra na procuradoria, teu nome já está no Cadin, isso já pode te afetar. Depende do banco que você trabalha, por exemplo, a hora que teu nome vai para o Cadin, você tem teus créditos ali avaliados de novo, comprometido, teu score é baixa, entendeu? Então tem essa série de fatores. Até o protesto. O protesto te prejudica substancialmente, né? Em relação a banco, a crédito, essas coisas. Inclusive para quem participa de licitações. Sim, claro. Inclusive, assim, para participar de licitação, até o fato de ir para a dívida ativa já impede ele de participar de uma licitação, porque a licitação ele tem que apresentar ali as certidões negativas de débito, né, do município que ele está, do estado, federal. Então, quer dizer, o fato só dele ter um débito na procuradoria, independente de estar protestado ou não, vai prejudicar ele em licitação. Perfeito. Vamos pensar no seguinte cenário: 2025, eu não fiz o pagamento do IPVA do meu carro, mas ele estava licenciado 2024 e eu consigo fazer o licenciamento 2025 com o IPVA em atraso? Não, não. Aí é o seguinte, até essa é uma questão assim pertinente. Tem muita gente que fala assim, o veículo não pode ser apreendido Com por, IPVA. com IPVA por causa do IPVA atrasado. A clássica, né? Clássico comentário. Isso. Então é assim, é sempre bom notar. Digamos que você tenha, o teu carro está licenciado em 2024, você comprou ele em janeiro de 2025. Fez a transferência para o seu nome, o teu IPVA não estava vencido ainda. Perfeito. Então, quando você transferiu ele, saiu o teu documento 2025. Poxa Ok. vida, você vai rodar com esse carro até, vamos dizer, até no mínimo julho de 2026, Perfeito. né? E nesse período, o teu carro está licenciado e não pode ser apreendido por ter IPVA atrasado. O débito do IPVA está lá. Exatamente. O débito do IPVA existe, mas o carro não pode ser apreendido por isso. Agora, tem muita gente que tem um veículo apreendido e grita lá, não podia apreender porque por causa de IPVA não pode... Não, teu carro foi apreendido pela falta de licenciamento. Então, teu licenciamento venceu, tá com o IPVA atrasado também. Aí você fala, não, eu quero pagar só o licenciamento. Não pode. Para você pagar o licenciamento, você tem que pagar todos os débitos. IPVA, multas de trânsito, entendeu? Tudo que estiver pendente do veículo. Então, como disse, se o teu carro venceu o IPVA agora e você quer licenciar, você tem que pagar o IPVA também que está vencido. Perfeito. E a venda do veículo, como é que funciona nesse caso? Vamos imaginar um cenário que eu não paguei IPVA e foi para a dívida ativa. Eu consigo fazer a venda do veículo, essa dívida, ela acompanha o veículo, ela permanece no meu CPF, como é que funciona isso? Ela tanto acompanha o veículo, como permanece em seu CPF. Ela só não vai para o CPF do comprador. Mesmo que você chegar lá e justificar, eu vendi o veículo, então esse débito não é mais meu. Não, o débito ele é lançado no seu nome dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro, o carro era seu, o débito está no seu nome. Perfeito. E aí, se você vendeu, o que é o correto? No ato da venda, acertar tudo que tem pendente, já faz um acerto com a pessoa, desconta, enfim, paga o que tem pendente no seu nome para não te dar problema lá na frente. Mas essa dívida ativa na venda do veículo, ela vai impedir a transferência do veículo para essa outra pessoa? Sim, havendo débito, ele não transfere o veículo. Então, ele tem que saldar o débito que está em seu nome. Mesmo estando dívida ativa? Sim, mesmo estando dívida ativa. Você não transfere um veículo e nem licencia ele tendo débito. Por isso que eu disse, ele acompanha tanto o veículo quanto o teu CPF. Perfeito. E no caso de, por exemplo, de uma herança que esse veículo vem com débito de dívida ativa, e como é que funciona isso daí? Tem que fazer os pagamentos? Como é que funciona isso? Mesma coisa. Você vai ter que, se for o caso aí de uma herança, de uma pessoa falecida, por exemplo, o débito vai estar em nome dela ainda, da pessoa falecida. Você tem que ir lá, para a transferência, nesse caso, levar um inventário, que você é herdeiro daquilo, paga-se todos os débitos, mesmo estando em nome do falecido, e transfere o veículo.
Perfeito. Essa dívida ativa, ela pode causar algum tipo de restrição, conta bancária, por exemplo? Sim, por consequência do protesto. Por exemplo, você não consegue um cartão de crédito se você tiver com o seu nome protestado. Se você tiver protesto no seu nome. Por exemplo, a questão do CADIM. Muita gente questiona. Por quê? Às vezes a pessoa tem o nome no CADIM, mas tem crédito em determinado banco. Os bancos, normalmente os bancos particulares, eles não avaliam a questão de CADIM. Agora, por exemplo, o momento que você vai para uma Caixa Econômica Federal, para um Banco do Brasil, que é um banco do governo, eles, se você tiver no CADIM, eles já te bloqueiam teu crédito lá. Entendi. Corro o risco de ter meu veículo indo a leilão por causa dessa dívida ativa? Para fazer o pagamento da dívida? Então, normalmente, até eu diria assim, que muito difícil. Por quê? Hoje o Estado ele tem assim, facultado ao procurador dele entrar com um processo judicial em valores inferiores a 1.200 UFESP. Isso corresponde, acredito aí, hoje, não tem exato valor, mas em torno aí de R$40 mil. Então, normalmente, se o teu débito é abaixo de R$40 mil, provavelmente você não vai sofrer uma ação do Estado em função disso. Perfeito. Então, para um veículo ir a leilão, ele teria que ter primeiro a ação do Estado, né? E o Estado determinar que teria que vender ele para poder pagar o débito junto ao Estado. Agora, o teu veículo apreendido, esse risco é maior, né? Digamos que você tenha teu veículo apreendido numa blitz de trânsito, eles vão guinchar teu veículo lá, vão te dar. Aí, a partir de 90 dias que ele está apreendido, ele corre o risco de ser leiloado, sim. E nesse caso, normalmente, o valor do leilão paga primeiro o guincho, o pátio, depois o Estado. Se sobrar alguma coisa, você põe a mão pro céu, mas normalmente a pessoa ainda fica devendo. Ainda fica devendo ainda. Entendeu? Porque lembrando que nesse exemplo que você deu, do carro apreendido, ele foi apreendido não por conta do IPVA atrasado, ele foi apreendido por conta do licenciamento. Que não estava em dia e possivelmente em decorrência do IPVA que estava atrasado. Conversando um pouquinho agora sobre essa questão da cobrança judicial, como é que funciona isso daí? Porque você passou pelas etapas, dívida ativa, cartório, e mesmo assim a pessoa não fez o pagamento. A gente vai para uma demanda judicial. E, resumidamente, como é que funciona isso aí? Então, a Procuradoria vai entrar com um processo de execução, uma execução fiscal, vai te notificar, aí já vem a notificação em juízo. Você tem um prazo, normalmente o juiz dá 5 dias para a pessoa pagar ou fazer a defesa. Se ela, normalmente até nesse caso, se estiver devendo realmente, não tem o que se defender. Aí realmente você tem 5 dias para pagar e liquidar. Lembrando que isso daí vem acompanhado da mesma maneira, com honorários advocatícios do Estado, inclusive aí depois acrescenta ainda as custas judiciais. Sim, tem mais as custas ainda. Exatamente, que eles vão te cobrar tudo. Nesse tempo que você tem de experiência, você chegou a ver muitas ações judiciais ou não? Sim, vi bastante, doutor, mas é assim, ao mesmo tempo que eu vi bastante, o percentual é muito pequeno, porque como eu disse, hoje o Estado ele está assim, ele, vamos dizer, pega peixe grande, então o procurador não vai despender o tempo dele para fazer uma ação de R$10 mil, sendo que ele tem ações aí de milhões, né? Então, em virtude disso, percentualmente, a questão só do IPVA, são poucas ações. Agora, muitas vezes, uma empresa, por exemplo, que tem vários veículos. Então, o que acontece nesse caso? Um veículo aqui deve 3, o outro deve 5, o outro deve 10, aí deu um montante de R$100 mil. Juntando todo mundo ali. Ele junta, para isso que tem a CDA. Ele junta lá, referente a CDAs número tal, junta todos os veículos e faz uma ação só. Aí detalhe, se alguém tiver, por exemplo, comprado aquele carro que está lá no meio daquela ação, ele não consegue desvencilhar ele dela. Ele tem que resolver todos os veículos, a empresa tem que resolver todos para poder, vamos dizer assim, resolver a questão de um. Às vezes até a própria empresa, nós já tivemos muito casos desse. A empresa tem uma dificuldade porque está em dificuldade financeira, atrasou, o Estado foi lá e bloqueou o licenciamento
do veículo tal. O cara tem 10 caminhões dentro da empresa. Ele precisa de um para trabalhar. Ele não consegue, infelizmente. Ele tem que resolver a situação dos 10 para poder liberar um. Acaba travando toda a empresa. Exatamente. O que eu acho também, minha opinião, que não é correto. Eu acho que devia ser assim, ó, eu preciso desse aqui para quê? Para trabalhar e até para pagar o Estado. Mas não, daí no caso eles bloqueiam tudo. É discutível, mas no primeiro momento bloqueia, depois vê o que vai fazer. Então, aí essa parte da discussão, o senhor pode falar melhor do que eu, né? É discutível. Isso. Tem toda uma dinâmica por trás aí, um contexto por trás, porque é justamente isso. Às vezes a dívida, você faz o bloqueio de vários veículos, sendo que a dívida, às vezes, ela é menor do que o valor de um único veículo. Sim. Então, a dívida total. Então, você somando todas as dívidas dos 10, pode ser que essa dívida seja menor do que o valor de um veículo. Então, é uma questão que dá para ser discutido dentro do processo, mas tem todo um contexto por trás, né? A gente está falando aqui de uma coisa bem hipotética, teria que avaliar o caso para entender Sim. se cabe ali a essa questão. Ainda na questão da cobrança judicial, eu vou perguntar, mas eu não sei se você tem essa informação. Você sabe dizer se demora muito a cobrança quando vai para a dívida ativa? Desculpa, quando vai para uma cobrança judicial? Você tem essa informação pela sua experiência lá no que passou por ti? Isso é assim, vai também de juizado para juizado. O senhor sabe que hoje às vezes distribui uma ação em tal lugar que demora para esse pessoal, vamos dizer assim, soltar a inicial lá, vamos dizer assim, né? Deles mandarem citar. Então, mas normalmente é rápido, a maioria é rápido. Eles mandam lá, hoje já é um processinho que eu acredito que sai lá de dentro da procuradoria, que praticamente passa meio que ok só pelo fórum e já é mandado citar. A gente vê assim que existe um padrão de cobranças de processos entre as procuradorias, também entre as prefeituras, né? A gente vê bastante, às vezes, ação de execução com multas, né, de trânsito das prefeituras, e eles seguem um padrão, porque hoje tem aquele sistema SEI do Estado lá, que é tudo por lá. Sim. Então segue um trâmite rápido. Porque na ação judicial ele vai juntar as cédulas, CDAs, as CDAs, juntou as CDAs em tese, elas são válidas até que você conteste, justamente por conta disso que o juiz abre o prazo ali para você se defender ou para fazer o pagamento, né? Impugnar aquela cobrança. Exatamente. Ou para fazer o pagamento da dívida. Falando agora sobre prescrição, o que você me fala sobre prescrição? Prescreve em 5 anos, em 3, em 10? O que você me fala sobre isso? Tá. Via de regra, o IPVA prescreve em 5 anos. Aí vamos aos pormenores, né? Digamos lá, então nós vamos agora entrar em 2026. Perfeito. Aquele IPVA 2021, dia 1º de janeiro, se não tiver tido uma cobrança judicial por parte do Estado, se você não fez nenhum parcelamento, é muito importante isso. Se você, por exemplo, entrou numa campanha do governo daquela de promoção, de que tem um desconto tanto, você foi lá, parcelou e rompeu o teu acordo. No momento que você parcela, você renova a tua dívida. Perfeito. Então, aí passa a contar os 5 anos a partir do momento que você rompeu aquele parcelamento. O IPVA meu é 21, mas eu fiz um parcelamento em 2023, rompi ele em novembro de 23. Começa a contar 90 dias depois do rompimento. Então, ou seja, ele vai começar a contar os 5 anos depois de fevereiro de 2024. Então, você teria direito à prescrição desse IPVA somente em 2029, né? Se não houver nenhuma movimentação processual nesse inteirinho. Agora aí detalhe, em 2024 eles colocaram uma nova regra nisso aí, que o protesto via cartório interrompe o prazo de prescrição. Perfeito. E por isso até o Estado mandou 99% dos IPVAs para cartório em 2023, 2024, 2025. Todo mundo está protestado, IPVA de 2022, 2021, tudo protesto novo. Ou seja, o Estado prorrogou por mais 5 anos. Renovou esse prazo de prescrição. E aí, como eu disse, continua a mesma regra. Dificilmente o Estado vai abrir uma ação de cobrança, de execução de cobrança judicial contra você. Mas o prazo de prescrição aí, ele foi alongado. E aí não tem jeito. Agora, nós temos ainda muitos casos aí de 2021 que estão lá
e que não foram protestados em 24 e 25. Esses terão sua prescrição, que pode ser questionada, e aí faz-se um processo administrativo pedindo a exclusão desses débitos. Então, é possível essa prescrição em 5 anos. Perfeito. Deixa eu voltar só um pouquinho aí a gente vai falar dessa questão aí da prescrição. Quanto tempo hoje a Procuradoria está demorando para fazer o protesto? Então, você me disse ali que mais ou menos 6 meses a dívida sai da Fazenda e vai para a Procuradoria, mas depois, quanto tempo a Procuradoria está demorando para fazer o protesto? Quase que junto, doutor. Vai para a Procuradoria, o primeiro passo da Procuradoria, inscrição no CADIM e protesto. Muito rápido. Então. Rápido, entendeu? Tem alguns casos até que não são protestados e assim, não existe uma regra sobre isso. Não existe uma regra. Até normalmente eles não protestam, por exemplo, se você é um comprador do veículo. Porque, por exemplo, a partir do momento que a pessoa foi lá, reconheceu firma no cartório que vendeu o veículo para você, esse débito entra no seu nome, esse débito de IPVA. Já não é mais do dono antigo, ele já é inscrito no seu nome. Aí eles fazem a inscrição da dívida ativa, mas não protestam. Acredito por quê? Muito possivelmente deve ter tido questões judiciais, eu acho que pessoas que questionaram na justiça, porque tem lá, quando você compra o veículo, tem a assinatura do vendedor e tem a do comprador. Às vezes o comprador não assinou, ou seja, ele não assumiu que ele comprou aquele veículo de fato. Só tem a notificação por parte do vendedor. Perfeito. Então aí, nesses casos, a Procuradoria evita protestar. Entendi. Voltando ainda à questão da ação judicial, como é que a pessoa, proprietário daquele veículo, ele tem informação de que o veículo, que essa dívida, ela foi, além de passar pelo cartório, pelo protesto, ela foi para uma demanda judicial? Então, aí, duas coisas. Uma, ou ele vai ser citado no endereço dele, né? Ou se ele estiver acompanhando ali imprensa oficial, que é o Diário Oficial, que raramente, né, pouquíssimas pessoas veem o Diário Oficial, ou ele pode estar consultando também o nome dele sempre lá no site da Procuradoria, que é www.pge.sp.gov.br, né? Ali tem consulta de débitos. Você vai ver, você pode consultar teu débito pelo Renavan, pelo CPF, pela CDA. Consulta pelo CPF. Aí vê lá e fala, pô, meu CPF tá com dívida ativa aqui. Ele clicou em cima daquela dívida ativa, se aparecer ali número de processo, é porque já está lá no fórum. Já tem um processo. Exatamente. Mas como eu disse, normalmente, se ele for sofrer se ele estiver sofrendo um processo judicial, vamos dizer, ele vai ser quase que o primeiro a saber, ele vai receber essa notificação, ele vai ser citado. Se o endereço estiver atualizado. Isso, ou então ele vai ser surpreendido com alguma coisa, como eu disse, em questão de banco, se ele tiver uma movimentação bancária, de repente aparece lá, ó... Bloqueio. Apareceu aí O bloqueio até também é uma coisa que demora bastante, porque ele tenta citar primeiro, né? Sim. Tenta outras formas, o bloqueio, mas o crédito dele, ele é quase que imediatamente prejudicado. O gerente vai falar assim, ó, não consegui renovar teu cheque especial porque tem um processo. Tem uma pendência aqui. Vai aparecer alguma coisinha, vai aparecer. Exatamente. Um asterisco lá no nome dele. Isso. Agora é assim, para quem tem esse problema, às vezes é viável. Entra lá no site da Procuradoria, até para saber quanto que está devendo, como é que está atualizando esse débito, né? Entendeu? Então, é interessante sempre estar consultando. Entendi. Vamos entrar agora na área que você domina muito bem. Tudo que você falou aqui já demonstrou conhecimento, mas a parte de parcelamento. Como é que funciona a negociação? Como é que funciona o parcelamento de uma dívida ativa? Explica para a gente isso agora. Então, a Procuradoria sempre disponibilizou para todos os contribuintes o parcelamento de débitos, a princípio, em 10 pagamentos, que é lá no site, inclusive a pessoa pode entrar, fazer o parcelamento pelo site. Ele entra lá e tem os débitos dele lá, é fácil, isso é tranquilo. Perfeito. Agora, às vezes, tem situação, como nós já dissemos aqui, que, poxa vida, tem um débito aí que é de 2021. É interessante para essa pessoa fazer esse parcelamento agora, sendo que agora em janeiro ele tem direito à prescrição. Então, é bom ele estar sempre atento a isso, porque
Sempre o Estado tem algumas pegadinhas. Outra pegadinha do Estado. Lançou aí agora a questão aí chamada Acordo Paulista, que é outra coisa que vai estar sempre disponível para ser feito. O que é o Acordo Paulista? A pessoa está lá com esse problema, tal, quer resolver imediato, vai lá, parcela em 10 vezes e pagou a primeira, eu já posso limpar meu nome. Não pode licenciar o veículo, mas de certa forma está resolvendo. Você está renovando todos aqueles débitos por mais 5 anos, pelo menos. Sim, interrompe novamente a prescrição. Interrompe a prescrição. Então é sempre bom você estar estudando o que você vai fazer. Outra coisa assim muito interessante, doutor, é que isso é muito importante. É coisa assim de pauta mesmo para a pessoa avaliar. Às vezes a pessoa veio fazendo esse parcelamento, ou mesmo ele tenha uma ação judicial que fez com que esses débitos anteriores não prescrevessem. Aí o cara tem lá, por exemplo, um débito de IPVA de 2017, o que é comum, tá? Não é difícil. Certo. 2017, a Procuradoria, o fato deles enviarem para a dívida ativa, eles cobravam 100% sobre o valor do IPVA de multa. Dobrava. Dobrava o valor. Então, é muito comum, e até isso aí, a boa parte de quem tem dívida ativa sabe que quando o débito ia para a dívida ativa, dobrava. Esse é o bordão. Perfeito. Esse débito que dobrava, ele é inconstitucional. Então, você não pode ter uma multa maior do que 20% nos débitos. Só um minuto. Então é o seguinte, esse débito não poderia ultrapassar 20%, o valor da multa não poderia ultrapassar 20% do débito. Você pode fazer um processo administrativo pedindo para que eles reduzam isso, e aí sim você faz o parcelamento depois. Consegue fazer o parcelamento com valor reduzido. A partir do momento que você parcelou com o valor que está lá, você assumiu. Interrompe a prescrição novamente. Exatamente. E aí outro detalhe. Existe, o governo está fazendo uma campanha que está tendo desconto de tantos por cento do IPVA. O governo dá um desconto sobre os juros e multas. Ele nunca dá sobre o valor principal do IPVA. Perfeito. Então, agora digamos o seguinte, que nesse caso aí o governo colocou 100% de multa em cima, quando o correto era só 20%. Aí a pessoa vai lá e fala, não, o governo está me dando 60% de desconto. Coisa maravilhosa. E o que ele fez? Não fez nada. O que ele tem que fazer nesse caso? Ir lá, pedir a redução primeiro para os 20%. Vamos supor hipoteticamente que a pessoa deva R$200. Ele estava cobrando 100 do IPVA e 100 de multa. Perfeito. Vamos trazer isso para 120 primeiro e depois entrar na campanha. Isso aí cai para 8% do valor. Quando é campanha do Estado, cai para 8% acima do valor original do IPVA. Significa que o governo estava te cobrando 92% acima do que realmente poderia. Isso permaneceu até 2017. Aí entrou uma lei estadual também, regulamentando para que pudesse cobrar apenas, entre aspas, 40%. Passou a deixar de cobrar os 100%, passaram a cobrar 40%, o que era errado também. Continuava errado. Isso permaneceu até o ano de 2020. Então, o pessoal que tem IPVA aí de 2020, 2019, tal, tudo, e que tem, não, como eu disse também, não prescreveu porque fez acordos anteriores, romperam, tal, o IPVA cobrado lá está errado também, está com 40% de multa. Tem que ser feito o que primeiro? Trazer para 20%, para depois entrar na campanha do Estado. Aí sim você está entrando numa campanha de acordo bom. Aí sim você está fazendo um bom acordo. Exatamente. Agora, o senhor perguntou sobre a questão de como parcelar. Tem essas maneiras que são diretas. Hoje tem uma nova modalidade de acordo que é chamado transação. Essa transação você entra também pelo site do Estado, vai preencher lá algumas questões deles, tal, informações cadastrais, etc. e tal, questão de renda e tudo. Você pode parcelar teu débito hoje em até 120 vezes, desde que essa parcela mínima seja de 80 e alguma coisa aí, vai, R$85 por mês. Então, se a questão for só regularizar, por exemplo, o nome e pagar, não for licenciar o veículo, hoje está fácil resolver a questão. Mas a grande maioria quer realmente, a urgência da grande maioria é documentar o veículo. Então isso, infelizmente, só quitando tudo. E aí nesses casos aí do parcelamento, transação pela Procuradoria, eles criaram um rating interno lá,
por exemplo, a inadimplência fez com que eles considerassem aquele contribuinte como irrecuperável. Esse irrecuperável ele tem um desconto maior. Aí eles classificaram outros como de difícil recuperação. Esse tem um desconto menor. E consideraram outros como recuperável. O recuperável não tem desconto nenhum. Ou seja, infelizmente, na minha opinião, também, o sistema é falho porque ele está punindo quem é o bom pagador. E privilegia quem é o mau pagador. Exatamente. Então, hoje tem essas modalidades aí de parcelamento. Mas vamos dizer assim, não está difícil parcelar, está fácil parcelar. Você parcela de qualquer jeito aí, de uma forma ou de outra, a questão para você regularizar o seu nome, tranquilo. Agora, para licenciar o carro, ainda está complicado. Perfeito. Eu quero voltar nesse assunto do parcelamento, para você deixar bem claro uma coisa para a gente. Você já explicou isso, mas deixa mais claro. Fiz o parcelamento, eu consigo licenciar o veículo? Não, de forma alguma. O parcelamento não dá o direito a você de licenciar o veículo. Isso foi possível até o final de 2021. Isso é em fevereiro de 2022. Eles lançaram ali uma resolução da Procuradoria, porque eles entenderam assim, a grande maioria lá parcelava, pagava um mês, licenciava o carro. Sim. E não pagava mais. Tanto que por isso que, quando eu digo para o senhor, existe vários com IPVA de 2017, 18 e tal, pô, mas quase 10 anos? Não, realmente, quase 10 anos. Por quê? O cara fez o parcelamento em 2020, licenciou. Fez em 2021, pagou a primeira, licenciou. 2022 para frente o Estado cortou. Isso assim, 99% que nunca mais volta do pessoal pagar uma e poder licenciar o veículo. Entendi. Aí tem que analisar, que aí entra a sua expertise, tem que analisar o momento que esse PVA foi devido, o momento que foi feito esse parcelamento, para verificar se existe alguma possibilidade de prescrição no meio do caminho aí. Exatamente. E hoje mais um porém ainda, a data que ele foi protestado. Sim, e a data do protesto ainda. Exatamente. Aí esse lá, normalmente o estudo que a gente faz para o contribuinte. Porque às vezes ele teve um fator, lá a gente consegue verificar como qualquer pessoa, quando que ele fez parcelamento, quando ele rompeu. Você entra lá pelos extratos da Procuradoria e consegue verificar. Então, pô, não, você fez um parcelamento em 2022, mas você rompeu em maio de 22. Opa, em 2027 você consegue essa prescrição aí. Agora, o Estado não pode mais protestar aquilo que já se passaram de 5 anos. Sim. Então, por exemplo, o cara tem lá o IPVA de 2020, esse não tem problema mais, mas 21 ainda eles estão protestando esse ano. Ainda falta... Para renovar, faltam 2 meses. Ainda tem um restinho de meses aí para terminar. Na questão do parcelamento, eu consigo fazer o parcelamento, se optar por essa questão, sabendo que não tenho condição de licenciar antes do pagamento da dívida integral. Eu consigo fazer o parcelamento de mais de um veículo, por exemplo. Sim. Todos os veículos que eu tiver ali relacionados que tiverem várias dívidas ativas, cada um com a sua dívida, eu consigo fazer o parcelamento juntando tudo e fazendo um pacote só. Para cada veículo é um parcelamento, doutor. É um para cada? Um para cada. Agora, na questão, veja bem, isso pelo site da Procuradoria da maneira tradicional, em até 10 vezes. Se você entrar pelo site da transação, você consegue juntar CDAs. Pode ser mais de um veículo. Só que eu não acho assim uma boa alternativa. De repente, digamos, você parcelou lá de 5 veículos seu. Aí teve um problema com um, foi apreendido. Você precisa quitar aquele parcelamento para poder retirar o veículo. Certo. Se ele tiver englobado lá no parcelamento que você fez, você vai ter que quitar de todos para poder liberar ele. Perfeito. Então, interessante nesse caso, se a pessoa tem mais de um veículo, vai dar mais trabalho, vai pagar mais guias todos os meses, mas faça individuais. Cada um, porque se você tiver o problema... Ou então, por exemplo, apareceu um negócio, a pessoa quer... Apareceu um negócio para vender o carro. Aí ele não consegue desvencilhar do parcelamento se ele tiver feito junto. Da dívida do pacote todo. Interessante fazer individual. Entendi. Deixa uma informação um pouco mais clara aqui do que seria interrupção. A gente tem 2 institutos, que um seria a suspensão e outro seria a interrupção. Então, a interrupção, para quem nos assiste, é o quê?
Nós temos um prazo de 5 anos, vamos imaginar hipoteticamente que lá no quarto ano, ou faltando 2, 3 meses ali para ter a prescrição, vou pegar esse exemplo que você deu aí do veículo de 2021. Sim, Então nós temos 3 meses para terminar um ano, a procuradoria ela vai lá e faz a inscrição dessa dívida no cartório. Então, o que é a interrupção? A gente para de contar e reinicia um prazo de 5 anos novamente. Porque sim. eu tive, inclusive recente agora, eu estava conversando com um cliente que ele comentou que ele estava confundindo com a suspensão. O que é a suspensão? Aconteceu alguma coisa dentro de um período, aquele período ali dentro não conta, mas aproveita o que vinha lá atrás. Então, se passaram 2, 3 anos, conta-se esses 2, 3 anos, suspende o prazo naquele período e reinicia a contagem novamente lá na frente. No caso da interrupção, não. Interrupção, a gente para o prazo e reinicia um novo prazo de 5 anos com aquele ato que foi feito ali pela Procuradoria, no caso do cartório, ou até pelo próprio contribuinte que fez um acordo. Então, Sim. interrompeu o prazo e dá início novamente ali a contagem de 5 anos. Estou correto aí? Tá correto. E principalmente, e nesse assunto o senhor é melhor que eu, bem melhor, eu tenho certeza. Mas digamos assim, nesse caso aí do protesto, lembrando, o protesto ele começa a contar de novo. Se você for lá, ó, deu 5 anos certinho do protesto, ele vai falar assim, não, suspendeu, aí passou a ser uma suspensão, né? Que faltavam 3 meses para cumprir os 5 anos. Para concluir. Então, ou seja, vai contar 5 anos e 3 meses para ele ter o direito a essa prescrição após o protesto. Perfeito. Na questão do parcelamento, é gerado uma guia, eu consigo fazer pagamento via cartão de crédito? Como é que funciona aí? Tem alguma facilidade, alguma coisa que facilita o contribuinte para fazer o pagamento? Então, isso normalmente, assim, os poupa-tempos, aí eles fizeram um convênio com algumas empresas de parcelamento aí de crédito, de cartão de crédito. Então, se você chegar no poupa-tempo, você consegue fazer o teu parcelamento direto lá, vai lá, eles geram a guia para você, você vai lá no banco, paga com o cartão, vai pagar a taxa de cartão, Perfeito. né? Você pode fazer com o teu despachante, por exemplo. O despachante vai lá, ele vai gerar a guia de dívida ativa. Normalmente também eles têm convênio, aí os despachantes têm com vários bancos que operam. Tem alguns que trabalham com links de pagamento para quem opera à distância, né? Ou mesmo você pode, por conta própria, falar, não, eu vou passar ali na maquininha do meu vizinho, antecipar esse crédito e pagar. Mas vamos dizer assim, diretamente via cartão, algum instrumento dessa forma pela internet não tem, entendeu? Não há essa opção. Não há. O que existem são sites de despachantes que fazem esse processo online. Faz uma intermediação. Exatamente. Agora, a procuradoria direto não tem esse sistema de parcelamento por cartão. Tá, então se eu fizer um parcelamento direto com a procuradoria, sem os intermediadores aí, como é que eu faço para gerar essa guia para fazer o pagamento? Todo mês eu tenho que gerar, eu recebo todas as. Vamos imaginar aqui que são 10 parcelas. Eu recebo essas 10 parcelas de uma vez no meu e-mail, por exemplo, ou eu tenho que entrar no site e baixar uma a uma? Não, você tem que entrar todo mês no site e baixar. Lembrando que tem atualização aí por taxa Selic todos os meses. Tá? Então você faz em 10 vezes, hoje é 100, depois o mês que vem é R$100,80, o outro é R$101,60. Por que tem que gerar todos os meses? Justamente pela atualização da taxa Selic, que ela é vinculada ao teu parcelamento. Você não consegue gerar tudo antecipado, então tem que ser mês a mês. Não recebe por e-mail, a procuradoria não manda boleto, não manda link, inclusive assim, a gente prega bastante isso pro pessoal para correr, para evitar fraudes, né? É muito comum do pessoal, eu paguei meu IPVA, chega muita gente, paguei meu IPVA pelo boleto e não baixou ainda. Aí você vai ver e fala, mas qual boleto que o senhor pagou? Não tem boleto, é uma guia, uma DARI, uma GARI, que às vezes até a pessoa se confunde com boleto, mas via boleto mesmo não existe. Você recebeu de quem? Vai ver, é fraude. A pessoa vai lá, faz um... Então, o ideal é o quê? Se você fizer o parcelamento direto, faz esse procedimento, gera a guia, você mesmo paga, lá vai aparecer Secretaria do Estado da Fazenda, tal, enfim. Nós, quando nós fazemos o parcelamento para a pessoa, a gente envia as guias mês a mês. Mas é a guia da própria Procuradoria, que se ele entrar no site... Isso é uma comodidade, né? Sim, Vamos dizer assim. você Mas faz para facilitar a vida exatamente. do seu cliente. E a gente controla também. A gente controla. A gente dá um alerta pro cara.
ó, você está atrasado, ou vai romper, entendeu? Muitas vezes, ó, vai romper, você vai perder o desconto. Tem muitas vezes também, ó, vai romper e você não vai poder parcelar de novo. Isso também é interessante pontuar aqui, doutor. Você pode fazer duas modalidades, duas vezes cada uma das modalidades de parcelamento. Você pode fazer duas vezes pelo site da Procuradoria normal, você pode fazer duas vezes pela transação, você não consegue fazer a terceira. Então, se rompeu uma, rompeu outra, depois não tem acordo. Você só pode fazer pagamento integral ou parcial. O parcial não é um parcelamento, ele não te dá os benefícios do parcelamento. Perfeito. Por exemplo, tirar do cartório. Paguei parcial e vou tirar do cartório. Não, não pode. Parcial você está pagando uma parte do que deve, o resto está ficando. Deixa eu ver se eu entendi. Eu consigo fazer 2 acordos por modalidade? Sim, duas vezes cada modalidade. Você utilizou o parcelamento agora. Ah, por algum motivo você rompeu. Parcelou de novo. Rompeu de novo, não consegue fazer a terceira vez. Certo, Daí só pagando integral. certo, entendi. Eu consigo fazer a contestação dessa dívida ativa? Existe algum mecanismo para isso? Normalmente você consegue fazer a contestação dos valores da dívida ativa quando são aqueles casos que a gente citou antes. Da multa está abusiva. Da multa moratória pelo atraso está abusiva. Que Certo. estava antes em 100%, em 40%. Nesses casos é possível você questionar os valores. Agora, questionamento quanto ao envio para dívida ativa, quanto a notificar teu nome, quanto a protestar, isso não. Eles estão amparados por lei. O Estado está amparado totalmente pelas leis. Você conseguiria contestar se você tivesse pago o IPVA. Mas se você tivesse pago, Não estaria lá. não teria. Na dívida ativa. É lógico, o Estado pode errar, tranquilo, mas não é isso que a gente tem visto ultimamente, né? Não é uma coisa comum de acontecer, um erro por conta de eu receber IPVA e mesmo assim estou te cobrando por meio de uma dívida ativa. Não, hoje eu diria que é quase impossível isso acontecer. No tempo que você está aí com seus 14 anos de empresa, nunca viu. Nunca aconteceu, nunca vi. O Estado cobrar alguma coisa que não estava devendo. O que pode ter acontecido é que você bem comentou aí a questão da fraude, porque o Detran, a Fazenda, não manda nada por boleto, não existe cobrança de PVA por meio de e-mail, de boleto. Às vezes, como a gente lida muito com o Detran, às vezes o cliente entra em contato e avisa, olha, eu recebi aqui, eu lembro recentemente uma colega, uma advogada entrou em contato e falou, olha, eu recebi por e-mail uma informação do Detran que meus pontos tinham estourado. Essa é comum. Eu já recebi, minha esposa já recebeu. A primeira coisa que eu falei para ela, você clicou no link que veio receber por e-mail? Cliquei. Então entra em contato com o suporte da equipe que cuida aí dos seus equipamentos. Possivelmente você vai ter que formatar o computador, porque possivelmente foi contaminado por alguma coisa, porque não recebe nada, não tem esse tipo de. O Detran ele não encaminha, a Fazenda não encaminha. Se for fazer algum pagamento, como você bem mencionou, se fez acordo, entra lá na Procuradoria, faz pagamento. Se for IPVA, na rede bancária, colocando ali o renovando o veículo, você consegue fazer IPVA sem necessidade de nenhum boleto, paga diretamente na sua conta. Sim, normalmente, doutor, essa questão do e-mail, eu sempre passo uma dica lá para os nossos clientes. Quando você recebe um e-mail estranho, tipo, o pessoal recebe muito de boleto de cobrança de multa, aí o cara liga para mim, nossa, eu recebi uma multa aqui de São Paulo, eu preciso recorrer, porque eu nunca fui em São Paulo. Ah, recebi uma multa lá do litoral, não fui pro litoral. Aí eu falo, dá uma olhadinha aí o e-mail, de quem você recebeu o e-mail do qual enviaram. Normalmente, os e-mails que têm fraude, eles não têm o final BR, né? Porque o final BR a pessoa tem que se identificar e é fácil você rastrear, a polícia rastrear. Normalmente está lá .com ou ponto alguma coisa. Eles colocam assim, envio comunicação@detran.pt. Vamos dizer, PT é o final de Portugal. Não é especificamente esse o caso, mas .com, que tem aí várias origens desse e-mail. Sim. O nosso tem BR, e principalmente todos os oficiais estado.gov.br, sp.gov.br, go.gov.br, mas já pode citar sempre, o Estado não vai te cobrar por e-mail isso aí, entendeu? Perfeito. Essa observação tem que deixar muito claro, porque realmente, e muitas pessoas, infelizmente, ainda caem, às vezes
Na correria do dia a dia, abre o e-mail, vê lá a informação, dívida, alguma coisa. Às vezes tem uma dívida realmente pendente e acaba se lembrando e acaba caindo num golpe e acaba pagando o IPVA indevidamente. Essa questão aí da pontuação, né, que é um e-mail que a gente vê bastante aí, o que eles querem é colher seus dados para entrar no seu Gov. Sim, É esse aí o caminho deles. que você vai ter que entrar lá vai abrir uma página parecida com a do Detran, Exatamente. parecida com o Gov, mas na verdade eles estão capturando as Os seus informações. dados. Por isso a Exatamente. importância de ter ali no Gov a configuração E aí, de duas assim, etapas. possivelmente, às vezes a pessoa fala, mas o que ele faz com meus dados? Por exemplo, seus dados, ele pode, hoje tem os bancos digitais, que ele pode abrir uma conta digital e operar no seu nome, por exemplo, com uma conta digital. Se a pessoa tiver um nome bom, ele abre uma conta digital, trabalha ela ali 1, 2 meses sem a pessoa nem sonhar que tem Sim, e de repente levanta crédito com sim. isso, né? Eu tive caso aí de clientes que foram fraudados, que dinheiro saiu da conta dele, da Caixa Econômica Federal, da conta oficial, foi mandado o Pix. Aí falou, mas mandou o Pix para... Não, você mandou o Pix para tua conta do... Falou o banco digital lá. Até aí tudo ok, conta a mesma titularidade, o banco às vezes nem causa Mas, nenhum exato. tipo de transtorno. Mas aí a conta não era dele, a digital não era dele. Sim, Ele nunca teve conta digital no banco. Ou seja, alguém foi lá, criou uma conta, tirou o dinheiro dele mesmo, mandou para não ter suspeita, para não sim, ter. sim. Foi lá e sacou, aí de lá transferiu para outro lugar e. Exatamente. Então ficar muito atento com essa questão só de links e principalmente de onde recebe o e-mail. Perfeito. Voltando ainda na questão do pagamento, agora na questão do pagamento do IPVA, eu não paguei o IPVA na data correta, e aí os juros e multas foram sendo incluídas. Consigo fazer o pagamento antes da dívida ativa, então eu não vou ter problema algum com a dívida ativa, perfeito? Sim, E aí, considerando esses prazos que você disse que estão cada vez mais curtos, né? E você colocou ali um prazo de aproximadamente 6 meses para incluir na dívida ativa. sim. E lembrando, doutor, que se o endereço estiver correto, também Ele vai ser a comunicado. procurador, a Fazenda, no caso, manda uma notificação que o IPVA está em atraso e que vai ser inscrito na dívida ativa se ele não pagar no prazo de X dias. Perfeito. Está na dívida ativa. Então eu tenho que entrar no site da Procuradoria, na PGE, para poder gerar ali uma guia ou fazer um acordo caso queiro. Caso queira, se essa dívida, se esse IPVA já está na dívida ativa, eu consigo fazer o pagamento lá no banco vinculado ao veículo ou não está mais vinculado ao veículo? Já saiu dessa vinculação. Não, ele está vinculado ao veículo, mas no banco vai constar assim, quando você for pagar, por exemplo, o licenciamento, ele vai te falar débito inscrito em dívida ativa. Aí você não consegue pagar nada lá no banco. Você tem que pagar a primeira dívida ativa. E para você pagar a dívida ativa, só gerando a guia. Ou Perfeito. seja, ele passou para a procuradoria mesmo, já saiu da mão da Cefaz. Ok. Então está na dívida ativa, mas não foi no cartório ainda. Não foi para o cartório. Então eu consigo fazer o pagamento lá, gerando a guia diretamente no site da Procuradoria. Sim, Perfeito? perfeito. Eu vou até dar um gancho bom aí que a gente utiliza muito. Às vezes o teu IPVA está na dívida ativa, mas não foi protestado ainda. Ok. Você não tem o dinheiro para pagar agora. O que você Ok. faz? Gera um parcelamento lá, para não deixar ir para cartório. Ok. Aí você gera o parcelamento. A tua primeira guia ela vai sair para 30 dias. Hoje é dia 4, vai sair para o dia 10 de novembro, a primeira. Até dia 10 de novembro você respira. Aí até 10 de novembro arrumei o dinheiro, Vai lá e quita ele inteiro. vai lá e quita. Aí paga primeiro a primeira parcela. Ok. No outro dia você consegue fazer a antecipação das demais. Entendeu? Perfeito. Isso. Então assim, isso são nuances que a gente sempre utiliza para ajudar o contribuinte. Lá a gente tenta a todo custo, né, evitar que ele tenha maiores gastos com essas coisas Sim, aí, sim. de protesto, de cartório, de inscrição em dívida ativa, enfim, vai orientando dessa forma. Mas esse é um gancho bom para a pessoa fazer. Quando ela está. Às vezes a pessoa está lá com medo de que vá para cartório. E lembrando que no cartório tem que pagar de uma vez ou deixar protestar para parcelar depois. Então faz o parcelamento, não precisa pagar hoje, vai pagar até dia 10 do mês que vem. Evita o protesto. Perfeito. Estamos agora ainda na Procuradoria e a Procuradoria mandou para o cartório. Então, ela comunicou essa dívida lá para o cartório. Quero fazer o pagamento. Como é que funciona a partir de então?
ou paga integral no cartório, já com as custas do protesto de cartório. Vamos dizer, se é 3 mil, vai pagar lá 3.400, 3.500. Teu nome não é protestado. Essa é uma forma de fazer, número 1. Número 2, deixa protestar. Acabou de protestar, volta para a procuradoria. A hora que voltar na procuradoria, você gera o parcelamento, paga a primeira e tira o teu protesto. E paga todas as taxas lá do cartório. Exatamente. Então, são essas aí as maneiras para você evitar esse transtorno. E reprisando novamente, você consegue tirar do cartório, né? Pagando a primeira parcela, você tira do cartório, mas não licencia. Não licencia. Não licencia o veículo. Exatamente. Maravilha. Então, vamos lá. Se eu pagar, recapitulando aí, se eu pagar a primeira parcela, eu consigo tirar lá do cartório. E aí, se eu romper, se eu deixar de pagar, por exemplo, eu paguei a primeira, a segunda, a terceira e deixei e não paguei mais. Essa dívida, ela não retorna mais para o cartório ou retorna ainda? Há esse risco ainda? Sim, normalmente até retorna. Eles vão lá e protestam o saldo. Você foi, pagou uma, pagou duas, deixou de pagar as demais. Lembrando que o parcelamento ele se rompe com 90 dias após o atraso, tá? Então eu consigo pagar ainda até 90 dias. Até 90 dias após vencimento. Então, digamos, venceu agora, é todo final de mês, todo último dia útil do mês. Certo. Venceu dia 31 de outubro que nós estamos. Novembro, dezembro, janeiro. Esse acordo vai romper dia 31 de janeiro. Então, vamos dizer assim, teoricamente, você não pode justificar que foi rompido por um acaso. Ok. Né? Não é o atraso de 1, 2, 10 dias, enfim, até 90 dias você pode manter esse acordo. Agora, rompeu o acordo, pode aguardar que vai vir o protesto do saldo. Perfeito. Outra situação hipotética. Paguei a primeira, a segunda, não paguei a terceira por esquecimento, qualquer outra explicação e continuei pagando as demais parcelas. Como é que funciona nesse caso? Então, doutor, quando... Ficou uma no meio sem pagar. Lá quando vai emitir a guia, ela sai todas as guias que estão pendentes. Ah, entendi. Porque cada guia eu tenho que gerar e Exatamente. aí ele vai avisar que tem uma pendente. Não tem como você emitir a guia do mês subsequente sem emitir aquela anterior. Sem quitar a anterior. Então, quer dizer, você teria que cometer essa gafe 3 meses seguidos. Várias vezes. Para poder ver que não, tem uma aqui em aberto. E lá é muito claro, assim, quando você põe lá gerar guia, ele vem vencimento tal, você seleciona qual você vai gerar. Perfeito. Realizei o pagamento da dívida de maneira integral ou de maneira parcelada. A partir do momento que eu paguei essa dívida, a CDA ela é cancelada. Automaticamente eu não preciso fazer nenhum tipo de procedimento adicional. Não, isso aí a procuradoria mesmo dá baixa, você não precisa comunicar nada, não precisa, é automático. A dívida tem alguma diferença por ser pessoa física ou jurídica em termos de CDA? Tem alguma diferença? Não. O único fato aí, como eu disse para o senhor, às vezes a empresa tem vários veículos e é possível que eles juntem todos eles somem todos os débitos de vários veículos para poder compor uma ação judicial. Perfeito. Eu queria falar um pouco mais agora do trabalho que você desenvolve lá na sua empresa. Como é que funciona isso? Eu tenho uma dívida, eu entro em contato contigo, a partir do momento que eu entro em contato, como é que é o procedimento de vocês? Então, eu tenho lá o IPVA de 2017, que você citou, eu tenho um outro de 2024. Como é que funciona esse recebimento de informação e como é que vocês tratam essa informação para saber o que eu tenho direito e o que eu não tenho? Tá, normalmente, até a maioria dos casos que chegam até a gente já tem assim, meio que bateu o olho, já sabe o que pode ser feito. Primeira coisa, a gente vai lá no site da Procuradoria e vai ver os anos que essa pessoa tem de IPVA vencido. Então, de repente, ele tem lá 2023 para cá. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no site da Procuradoria, da PGE, vou ver se é possível ele fazer uma transação, qual é o rating dele, se ele está com recuperável, irrecuperável, ou de difícil recuperação. Isso aparece lá para você? Sim, aparece para a gente. E aí a gente vê a possibilidade até de reenquadrar ele, de solicitar para a Procuradoria que enquadre ele num outro rating. Então existe um processo, daí é um processo administrativo que a gente faz, perfeito, solicitando essa mudança para que ele obtenha desconto.
Digamos que apareça lá, ele tem o IPVA de 2018, 19, 20, a gente olha lá qual o percentual que está aplicado a multa dele. Então, a multa aqui nesse caso está 100%, opa, dá para a gente reduzir aqui para 20%, para depois entrar na situação do Estado. A gente faz primeiro aquilo que não é possível fazer via site, Ok. para depois fazer aquilo que está disponível aí para todo mundo. Então, eu sempre brinco lá, falo assim, mas por que você vai contratar alguém para fazer isso? Igual, por exemplo, hoje, se você tem um conhecimento de contabilidade, você não precisa de um contador, porque os órgãos estão todos aí com sites disponíveis para você prestar as suas informações. Perfeito. Você não precisa pagar alguém para fazer teu imposto de renda. Você tem disponibilidade de fazer. Você não precisa pagar alguém para trocar o pneu do seu carro. Você não precisa de um borracheiro. Se você Sim. souber fazer e tiver as ferramentas. Sim. Então, é assim, a Parcela Cadinho nasceu de uma necessidade minha, que na ocasião tinha alguns veículos, eu fui sócio de uma empresa de revenda de veículos, e sobrou aquele monte de abacaxi com IPVA. Na época, a comunicação de venda não era automática igual hoje. Como hoje. Tinha que ir no Detran, coisa e tal. Eu fiquei um período afastado e com isso não comuniquei as vendas em tempo hábil. Me gerou um transtorno. E na ocasião não era tão informatizado e tão fácil, diria assim, como hoje. Era tudo processo físico ainda. Tal. Então, fui atrás dos meios para ver como que resolvia aquilo. No momento que eu vi que era possível resolver e principalmente reduzir valores, falei, poxa vida, aqui a gente pode ajudar muita gente. Sim. Além de, vamos dizer assim, de ganhar o pão nosso cada dia. Sim, perfeito. Então, o detalhe assim, interessante da Parcela Cadinho, doutor, é que a gente só ganha em cima daquilo que o cliente ganha. A gente nunca cobra nada para o cliente não ter uma vantagem. Então, a pessoa entra lá, a gente já vê que tem uma possibilidade de redução, fala, nós vamos fazer um estudo aqui para você. Ó, o que é o estudo aqui? O estudo nós vamos ver tudo isso. Quando você fez acordo, quando você rompeu, se existe possibilidade, qual a necessidade, se é você limpar seu nome, ou se é só você documentar o carro, ou se é documentar o carro. Às vezes tem pessoa que vendeu o carro, o cara sumiu, o cara não deu recibo, tem muito isso. Eu acredito que o senhor que trabalha com parte de trânsito tem muito isso. Sim. Às vezes a pessoa não sabe onde está o carro, às vezes deu perda total no carro e ele não foi lá e não deu baixa, aí hoje teria que pagar tudo para dar baixa. Então, assim, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Dentro disso, dentro daquela ajuda que a gente consegue, a gente tem os nossos honorários, entendeu? Então, quando a gente vê já que dá para fazer alguma coisa, a consulta é R$60 para ver o que pode ser feito no seu caso. Você contratou, a gente desconta o valor. Perfeito. E só cobra quando a gente vê que é possível. Se não for possível, a gente já fala, teu caso não tem o que fazer, tem que entrar e pagar tudo, entendeu? Entendi. Aí, mas daí vocês fazem para mim? Fazemos também, é a mesma coisa. Então, aí a gente tem um valorzinho lá simbólico, que é mais assim... O suporte. Fazer o procedimento e principalmente dar o acompanhamento para aquele cliente ao longo ali do período que ele estabeleceu o parcelamento dele. Tem gente lá que faz parcelamento em 60 meses, nós vamos acompanhar ele os 60 meses. Entendeu? Então, todo mês vamos mandar guia para ele. E a guia, como eu disse, ele também pode entrar lá no site e gerar, é a mesma coisa, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas o principal é realmente levar a economia às pessoas, tá? Eu tenho, assim, muita pena o tanto que a gente vê que as pessoas pagam a mais por falta de conhecimento. Às vezes, que a pessoa assumiu de débito novamente. Nós temos casos de carros que valem, às vezes, 10, 15 mil reais, que está devendo 30 mil. Por quê? A pessoa veio... fazendo, parcelando, renovando, tentando resolver um problema. Tentando resolver e aumentando ele, criando mais. Na verdade, causando um problema maior do que já existia. Então, assim, é basicamente isso. A gente faz realmente uma coisa que é gratificante, entendeu? Assim, muito gratificante o trabalho que a gente faz. Maravilha. Parabéns aí pelo trabalho, porque realmente assessorar as pessoas em situações para ter um custo menor para resolver o problema... É muito gratificante isso, né? Encontrar uma melhor solução, menos onerosa possível, que eu sempre falo isso no escritório, tentar encontrar aquela solução que o cliente vai ter um custo menor para resolver. Isso é o primordial. Sim. Meu querido, eu acho que a gente já bateu um papo praticamente aqui sobre tudo, esgotamos, pelo menos as minhas perguntinhas que eu tinha aqui, eu acabei esgotando. Você tem alguma consideração que você queira deixar aí? Alguma coisa que você lembra aí que a gente não comentou? Acabou aqui passando agora, se a gente tiver alguns minutinhos aí. Pode falar.
questão de multas de trânsito prescritas também. Perfeito, multas. A gente É, focamos no IPVA exatamente. e esquecemos das multas. E a gente falou em dívida ativa, tudo que a gente falou em dívida ativa, ela praticamente se aplica à questão de multas, principalmente quando elas são do DR e do Detran. Perfeito. Tá? E outro, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo também, mesma coisa. Antes, você entrava lá pelo site da Cefaz e você via que as multas anteriores a 5 anos, elas iam saindo do sistema. Perfeito. Isso parou de acontecer depois de 2022. Eles fizeram uma resolução também, né? Que a baixa desses débitos não ia mais ficar a cargo da Cefaz. E que o órgão competente deveria baixar essas multas de acordo com a sua conveniência. Agora eu pergunto, será que a Prefeitura de São Paulo vai entrar lá na Cefaz para baixar as multas de 2017 que estão prescritas? Não vai. Ou a Prefeitura de outro lugar. Então, normalmente as multas que estão anteriores a 5 anos, vamos dizer assim, hoje de 2020 para trás, ainda tem muita multa que consta lá na Cefaz, e às vezes muito pesadas, que inviabiliza da pessoa documentar aquele veículo. Então, essas multas têm recursos, tá? E assim, com alto grau de solução. A gente entra administrativamente, primeiro no órgão, no caso Prefeitura de São Paulo, já antecipo, Prefeitura de São Paulo não te dá administrativamente o benefício, só que aí você entra no judicial e aí você tem esse benefício, porque é fato que elas estão prescritas e não houve ação de cobrança nesse tempo. Perfeito. Muitas prefeituras elas dão administrativamente também. Agora, o Detran e o DR também são órgãos estaduais e não dão também. Então, demanda, e muitas vezes o enrosco da pessoa não está nem no IPVA. Às vezes, desculpa. Foi nada. Às vezes são carros antigos que nem tem mais IPVA. Só que ficaram 10 mil, 20 mil reais de multa lá para trás, somadas, e essas multas estão todas prescritas. Sim. Então, é muito assim, pertinente dizer isso, que as multas anteriores a 5 anos também elas são passíveis de recursos e com 99% de... A gente não pode vender sentença, mas ela realmente o pessoal acaba concedendo esse benefício aí ao contribuinte. Perfeito. E a prefeitura deixa lá, vai que alguém paga, né? Exatamente. Outra pegadinha também, né? Vamos denunciar os bad boy aqui. Sim, deixa lá, vai que paga. Site da Semprot, por exemplo. Você entra no site da Semprot, às vezes a pessoa tá lá com... Nossa, eu preciso limpar meu nome. Corre, parcela o débito lá na procuradoria, e a procuradoria manda para lá. Aí chega lá na Semprot, vou pagar as custas de protesto. Aí as custas de protesto estão todas disponíveis lá, ele entra lá e gera uma guia e paga tudo. Perfeito. Não precisa pagar tudo. Paga só o que tem de 5 anos para cá, porque o anterior só está constando lá no site da Semprot. Não está constando no Serasa. Seu nome não está negativado no Serasa. Aqui lá é uma pegadinha para os desavisados que não sabem, acabam indo lá e pagando o cartório desnecessariamente. O famoso se colar, colou e exatamente, é por aí. Então é o que eu disse, eu realmente tem hora que eu vejo assim e falo, nossa, que pena e quanto dinheiro do contribuinte jogado fora. Deixou de economizar ali por conta de falta de informação, de conhecimento. Exatamente. Então sempre é bom uma consulta. É a mesma coisa a questão do advogado, né? A pessoa tem um entendimento, de repente, eu vou ser preso por conta de tal coisa. O advogado sabe que às vezes não é bem assim, que tem isso, entendeu? Ou então, então é sempre bom você estar consultando alguém que é da tua... que tem a especialidade. Exatamente, né? E a gente, assim, ao longo do tempo, graças a Deus, a gente adquiriu um conhecimento bom. 2014 já são 11 anos, essa brincadeira toda aí. Exatamente. Fora alguns que eu sofri antes lá, antes de abrir a empresa. Você foi daqueles que pagava também sem por falta de conhecimento, né? Exatamente. Também fazia parte. Meu querido, só tenho a agradecer aqui a sua visita, a ter aceitado o convite para bater um papo nesse assunto que você domina muito bem. As suas considerações finais, por favor. Eu é que agradeço, doutor, só tenho a agradecer, realmente, não só pela reunião aqui de hoje, né, pelo bate-papo gostoso. Comecei, a primeira frase acho que foi meio nervosa, mas depois a gente... Depois vai, relaxa, depois fica tudo certo. Porque aqui realmente é um bate-papo.
Mas e outra, independente disso aí também, pelos préstimos também que a gente tem lá através do site, do grupo que a gente participa junto com o senhor, né? Muito interessante. Vamos procurar levar aos nossos amigos despachantes lá, que o meu irmão é despachante também, né? Sim, E faz parte do grupo. E levar eles também, que a gente precisa cada dia mais esclarecer o pessoal. sim, Por quê? Eu acredito assim, que quanto maior o esclarecimento que você dá para a pessoa, mais ela vai confiar em você. sim, Porque ela vai falar, não, aí você não está passando a receita do bolo. Você está passando que pode sair um bolo bom. sim. E com certeza a pessoa vai te chamar ali na hora de que ele tiver a necessidade. Então eu considero dessa forma. Então eu deixo aí também o convite pessoal aí do grupo lá para, momento oportuno, participar junto com o senhor aí, que é sempre bom. Maravilha. Meu querido, então, agradeço aqui a sua visita. Espero te ver de novo aqui, se caso a gente tiver algum tipo de comentário interessante, que às vezes o pessoal comenta aqui embaixo no nosso vídeo. Se tiver algum comentário interessante, a gente traz de novo, te convido de novo para vir aqui. Espero que você aceite novamente. Com certeza. Vai ser um Maravilha. prazer como foi. Obrigado por tua participação. Obrigado, doutor. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você entende que esse vídeo pode ser útil para alguém, algum conhecido que está com problema com dívida ativa, está com algum veículo com multa antiga, você percebeu que, de repente, ele pode evitar pagar alguma coisa que seja até indevida. Embora esteja lá sendo cobrado, pode ser que seja indevida. Compartilhe com as pessoas e te espero no próximo vídeo. Um abraço!